Olá, me chamo Kaique Moura e vou falar sobre Arthur Duval. Arthur Duval ganhou notoriedade ao criar no final do ano de 2015 um canal no YouTube chamado Mamãe Falei, em que mostrava suas ideias e vídeos que fazia na rua. No meio do ano de 2016, conheceu os coordenadores do MBL, passando a fazer conteúdos com relação à ideologia do grupo. Hoje é deputado federal. E na política existem vários casos de fake news cometidos por ele, como por exemplo quando utilizou seu blog e outros canais da internet em 2016 para dizer que o então candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, teria desviado o dinheiro arrecadado com o projeto Somos Todos Amarildo para financiar sua campanha à Prefeitura do Rio. Com essas informações falsas, teve de efetuar o pagamento de 60 mil em indenização. Outra fake news de Arthur Duval, junto com os outros integrantes do MBL, é sobre uma nova política do Facebook para tentar evitar a divulgação de notícias falsas pela rede social. Segundo o MBL, a iniciativa do Facebook é um ataque à liberdade de expressão e uma tentativa de censura. Oi, eu sou o Matheus e vou falar sobre o que é MBL. O Movimento Brasil Livre, MBL, é um movimento político brasileiro liberal, conservador e vinculado à direita, ativo desde 2014. Em seu manifesto, cita 5 objetivos: imprensa livre e independente, liberdade econômica, separação de poderes, eleições livres, idôneas e fim de subsídios diretos e indiretos para ditaduras. Além disso, declara os seguintes objetivos: paz e proteção a direitos individuais, livre iniciativa e empreendedorismo, incentivo e respeito à propriedade privada e ao trabalho, igualdade perante a lei e democracia. Os integrantes do MBL são Kim Patroca Kataguiri, Renan Antônio Ferreira dos Santos, Rubens Alberto Gatti Nunes e o Arthur Duval, que recentemente anunciou sua saída após fazer parte por um tempo do MBL. O MBL defende a eliminação dos controles dos salários, preços, aluguéis, lucros, produção e juros, fim do favorecimento público a setores privados da economia, plena liberdade econômica, fim dos monopólios estatais, privatização das empresas públicas e sociedades de economia mista, fim da interferência governamental nas relações trabalhistas com total liberdade entre as partes, liberdade de organização sindical, livre mercado com circulação de bens, produtos e serviços. Olá, eu sou o William e eu vou falar sobre o Kim Kataguiri. Líder do Movimento Brasil Livre, o deputado federal Kim Kataguiri usou parte de sua cota parlamentar para contratar uma empresa que suspeita de entregar um esquema de corrupção de outros membros do grupo. Kim Kataguiri realizou um pagamento de R$ 50 mil em espécies à fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (LIP), em outubro de 2020. A movimentação está registrada em um comprovante que teve acesso na nota fiscal pela Fundação LIP. Justifica que recebeu a quantia como forma de pagamento. A pesquisa realizada pela entidade auxiliou um projeto de lei sobre o licenciamento ambiental, qual Kataguiri foi relatado. O deputado afirmou à assessoria de imprensa ter feito o pagamento em dinheiro porque não tinha limite bancário suficiente para realizar a transferência. O pagamento não foi entregue para a LIP, mas sim em depósito bancário, como consta nos recibos. Diz a nota. Oi, sou Guilherme Henrique e irei falar de alguns escândalos envolvendo o MBL. O MBL, em fevereiro, anunciou que teria feito uma live no qual estaria divulgando uma lista de pessoas que seriam processadas por terem acusado Kim Kataguiri de ser nazista. Em nota divulgada no Twitter, o MBL teria afirmado que as ações seriam direcionadas às pessoas e veículos por supostos atos de calúnia, difamação e injúria que relacionaram o deputado federal ao movimento nazista ou à apologia do nazismo. A iniciativa teria relação com a participação de Kataguiri no podcast divulgado no dia 7 de fevereiro. Na ocasião, um dos integrantes do bate-papo, Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, defendeu a existência de um partido nazista reconhecido por lei no Brasil. Após a declaração, Kataguiri usou a suposta fala de um membro partidário do PCO para argumentar, de maneira superficial,
que os partidos com bandeiras ideológicas comunistas também não poderiam existir, devido a declarações que poderiam violar os direitos humanos. O parlamentar não detalhou sobre as circunstâncias envolvendo a suposta declaração do membro partidário. Por conta das declarações, o PT entrou com um pedido de cassação do mandato do deputado federal no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, por quebra de decoro parlamentar. Além disso, a Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo atribuiu um processo para investigar falas e atos que podem ser relacionados ao nazismo por parte de Kataguiri e Monark na conversa. Agora irei falar de alguns escândalos envolvendo lavagem de dinheiro no MBL. Rosalina Maia, de 53 anos, é moradora de um sobrado na Vila Liviero, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Em seu nome não há nenhum imóvel, segundo os cartórios da cidade. Mesmo assim, ela aparece como a sócia de uma empresa usada pelo coordenador do MBL, Renan Santos, para fazer movimentações milionárias. O Estadão apurou que o Ministério Público obteve autorização da Justiça para aprofundar investigações e aguarda o resultado de quebra de sigilo ampliada sobre essas transações consideradas suspeitas. Apesar de estar no Brasil, no papel, em nome de Rosalina, e de ser sediada em um bairro humilde na cidade de Simões Filho, na Bahia, a Ingrid Koch, que é a empresa usada, foi usada por Renan e sua irmã Stephanie para movimentar 1,8 milhões de reais. Os dados são da Operação Juno Moneta, de 2020, deflagrada para investigar a família do líder do MBL por suspeita de lavagem de dinheiro. Conforme as apurações, o Ministério Público identificou transações financeiras de 1,3 milhões entre Eng Koch e outras empresas, e pediu uma queda de sigilo para mais detalhes. A Justiça havia autorizado mais informações, mas ainda não haviam sido enviadas pelos bancos. O Estadão também obteve acesso a 3 denúncias oferecidas até o fim do ano passado, por fraudes em licitações milionárias, decorrentes da mesma investigação, contra o empresário Alexander Mônaco, ligado ao MBL. Renan foi acusado de tráfico de influência em benefício deste empresário, mas a acusação contra ele foi rejeitada pela Justiça. O MBL foi abalado no mesmo mês, em março, politicamente por declarações dos seus próprios integrantes. O deputado Kim Kataguiri teve que pedir desculpas após afirmar que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista. Dias depois, o deputado estadual Arthur Duval fez declarações machistas sobre ucranianas refugiadas. Ele se desfiliou dos Podemos e corre o risco de perder o mandato. Renan, que esteve com Arthur Duval na fronteira do país europeu, defendeu o colega em uma live do movimento com gritos e palavrões. Os problemas do grupo, porém, vão além de falas não identificadas, como de aceno ao extremismo de direita ou sexista. A reportagem teve acesso a relatórios de busca e apreensão e de análise de quebra de sigilo bancário da Operação Juno Moneta. Segundo dados da Receita Federal, Renan e familiares são donos de empresas quebradas e inativas que somam 396 milhões em dívidas. Um dos relatórios, o fisco diz que o segredo do sucesso da família é simples. Eles não declaram nem pagam os tributos devidos e, com isso, enriquecem com a apropriação indevida dos tributos pagos pelos consumidores finais. Mesmo inativas, as abarrotadas de dívidas, as empresas movimentam valores vultosos e fazem depósitos nas contas da família Santos. Renan nega irregularidades. Em setembro de 2020, ao autorizar a busca e apreensão no MBL, o juiz Marco Martim Vargas afirmou que as movimentações financeiras de Renan entre 2016 e 2019
são incompatíveis com os rendimentos declarados, em parte, em razão de transações empresas da fachada. O juiz destacou ainda que Renan não exercia nenhuma atividade com carteira assinada. Há fundados indícios de que o representado esteja dissimulando a origem de recursos financeiros provenientes de atividades ilícitas e, por conseguinte, da prática de crime de lavagem de dinheiro, escreveu o magistrado. Na condição de procurador da Ingrid Koch, Renan recebeu e transferiu R$ 480 mil entre 2016 e 2019. Sua irmã Stephanie chegou a movimentar R$ 1,3 milhões entre esses anos. O Ministério Público pediu uma quebra de sigilo bancário mais detalhada dessa empresa, por causa de doações de mais de R$ 1 milhão de outros destinatários para a conta da Ingrid Koch. A Justiça autorizou. Em outra frente da mesma investigação, o Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de Alexander Mônaco, empresário do ramo de tecnologia da informação. Ele teria tido apoio do MBL para ser nomeado no governo do estado. Em 2019, Mônaco conseguiu um cargo na imprensa oficial. Segundo a Receita Federal, em 3 anos, ele fez movimentações de 3,6 milhões, valor com seus rendimentos. Todo mês, Mônaco doava cerca de R$ 6 mil ao MBL. Um empresário foi denunciado 3 vezes pelo Ministério Público, acusado de integrar esquemas suspeitos de fraudes em licitações no governo. As acusações, em parte, têm como base anotações em um caderno apreendido na Casa de Mônaco. Nele, o empresário, conforme as investigações, descrevia a operação para direcionar as licitações e até mesmo o sobrepreço a ser desviado. Somados, os contratos que teriam sido direcionados a empresas alinhadas com Mônaco chegam a 136 milhões. Uma das contratadas fez passes diretos de 2 milhões para uma das empresas de Mônaco, que nunca teve funcionários. Na denúncia mais recente, o empresário é acusado de fraudar um contrato de 80 milhões para o gerenciamento de documentos do sistema de antecedentes criminais do Estado.